No vídeo de hoje eu vou tratar de um tema que é importante para investidores iniciantes e não iniciantes também. O tema é fundo de investimento em ações. Será que vale a pena investir em fundo de ações? Ou é muito melhor você mesmo comprar ações sem nenhum intermediário, sem nenhum gestor? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar em quais situações que vale a pena ou não utilizar os famosos FIAs, Fundo de Investimento em Ações. Além disso, eu vou te mostrar quais que são os melhores critérios para você escolher um fundo de ação, beleza? Bora pro vídeo! Salve pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Investimento como Liberdade. Meu nome é Ganesh Nokawa, sou analista CNPI. Nosso papo de hoje é sobre fundo de investimento em ações. Mas, primeiro de tudo, eu queria que ficasse bem claro para todo mundo, para todas as pessoas, que investir em ações, historicamente, tem sido os melhores investimentos de longo prazo. Isso mesmo, os melhores investimentos de longo prazo, porque trazem um melhor retorno, a melhor rentabilidade para a multiplicação do patrimônio. E quem afirma que as ações são os melhores investimentos? Como que eu consigo saber que aquelas ações trazem a melhor rentabilidade? Existe um livro que se chama Triunfo dos Otimistas. É um livro que só tem em inglês. Em inglês o título é Triumph of the Optimist. Bonito esse inglês aí, curtiu, né? Basicamente nesse livro os professores da London Business School, eles estudam 16 países de vários continentes e eles chegam à conclusão que as ações tiveram melhor retorno quando se compara com outros investimentos como títulos públicos, ouro, câmbio e outros investimentos. Resumo da história. Se você quer ter uma boa rentabilidade para o longo prazo, você não pode ficar de fora do mercado de ações. Ou claro, né? Se você quiser ficar de fora, beleza, você fica de fora. Tá bom. Mas você tem que saber que você vai ficar de fora de um dos melhores lugares para a multiplicação do patrimônio e para conseguir a sua independência financeira no longo prazo. Decidi que eu quero investir em ações, como é que eu faço? Eu saio amanhã comprando várias ações, só entro lá na corretora e vou comprando? Peraí, também não é bem assim. Se você quer investir em ações, existem pelo menos 3 formas para você fazer isso. Eu sei que na internet tem muita gente que vende a ideia que todo mundo precisa saber analisar uma ação, todo mundo precisa saber valuation, todo mundo precisa comprar ação diretamente lá no home broker da corretora. Mas não é bem assim. Acaba que muita gente fala isso para às vezes vender cursos e materiais, insistindo que você é obrigado a comprar ações diretamente. Eu mesmo sou apaixonado pelo tema de investimento em ações. Adoro analisar as empresas, as demonstrações financeiras delas, adoro finanças corporativas, mas nem todo mundo é assim. E tá tudo ok, tá de boa. Ninguém precisa ficar chateado por causa não gosta de finanças corporativas ou fazer valuation, por exemplo. A verdade é a seguinte, anota aí porque pouca gente fala isso. A verdade é que existem pelo menos 3 formas de você investir em ações. Comprar ações diretamente é só a primeira forma de fazer isso. Então bora ver essas 3 formas de investir em ações. A primeira, essa que eu já falei agora, é investir em ações diretamente. Você entra lá no home broker da sua corretora, escolhe uma ação, sei lá, Petrobras, Itaú, Bradesco, Pets, Suzano, Klabin, emite uma ordem de compra e beleza, tá feito. Você comprou uma ação diretamente e você está investido em empresas da Bolsa de Valores. A segunda forma é através de fundos de índice, os famosos ETFs. Os fundos de índice são uma forma de você investir em ações de forma passiva. É uma boa opção para as pessoas que procuram um processo bem simples, transparente e que tem um baixo custo de investimento em ações, um baixo custo de investimento em fundos. Os ETFs eles são muito interessantes para as pessoas que têm pouco tempo disponível ou que elas não gostam de estudar o tema ações. Eu fiz um vídeo especificamente sobre ETF, vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição. Depois desse vídeo, vai lá e assiste porque vale a pena. Pouca gente conhece ETF, é uma forma de você conhecer como se investir em ações de forma simples. E a terceira forma de você investir em ações é através dos fundos de investimentos em ações, que é o tema do vídeo de hoje. Então você pode escolher uma dessas 3 formas que eu mencionei para investir em ações da Bolsa de Valores. Aproveita e comenta aqui embaixo qual dessas 3 opções que você considera mais interessante para investir no mercado acionário. Coloca aqui embaixo a hashtag 1, comprar ações diretamente, a hashtag 2, investir em ETFs ou a hashtag 3, investir em ações via fundo de investimentos. Comenta aqui embaixo para saber qual que é o mais popular aí para a galera. Quando que é interessante investir em ações via fundo de investimentos em ações? São basicamente 2 pontos aqui, tempo e gosto. O que eu quero dizer com isso? Tempo é quando a pessoa tem pouco tempo disponível para analisar empresas individualmente. A pessoa muito ocupada com o trabalho dela ou com a vida pessoal dela, ela não tem tempo para fazer isso. O segundo critério é gosto, quando a pessoa simplesmente ela não gosta de finanças corporativas,
não gosta de valuation, não gosta de contabilidade, não gosta das demonstrações financeiras. Se a pessoa não gosta desses temas, melhor ela não investir diretamente em ações, porque ela vai precisar estudar isso. Então é o seguinte, a pessoa não tem tempo e não gosta do assunto. Fundo de investimento em ações é uma boa escolha. Inclusive, é uma escolha totalmente legítima a pessoa querer focar mais no próprio trabalho dela ou focar mais em passar mais tempo com a família dela do que ficar estudando investimentos de forma aprofundada. Porque, cara, não tem jeito. Investir em ações toma tempo da pessoa. Então, existe um trade-off aqui, um custo de oportunidade. Ou eu gasto tempo escolhendo ações, fazendo o stock picking lá, escolhendo ações individualmente, ou gasto tempo comigo mesmo, em termos profissionais ou em termos pessoais, por exemplo. Às vezes a pessoa é um médico, um empresário, um dentista, um advogado, um profissional liberal e simplesmente o que a pessoa quer é focar no trabalho dela. E beleza, tá tudo ok. Beleza, Ganesh, eu sou desse grupo aí. Eu não gosto do assunto de finanças corporativas, ficar fazendo valuation e também não tenho tempo, tô muito ocupado. Então é só comprar um fundo de ação, só investir em um fundo de ação e tá tudo ok? É isso aí? Não é bem assim também. Se você não escolher um bom fundo de ação, você tem boa chance de perder dinheiro. É isso mesmo, perder dinheiro. Existem bons fundos de ações, mas também existem muitos que são ruins. Então, beleza? Você tem que ficar de olho e tem que ser bastante seletivo. Beleza, então agora bora ver rapidinho o que é um fundo de investimento em ação. Fundo de investimento basicamente é o seguinte, é um condomínio que junta recursos de um conjunto, de um grupo de investidores e eles querem ter ganhos financeiros através de uma alocação numa carteira de ativos. E nesse condomínio os investidores eles compartilham custos e também compartilham os ganhos na proporção que cada um tem. No nosso caso, o que a gente está vendo hoje é fundo de investimento em ações. Esses fundos eles precisam ter no mínimo 67% do patrimônio líquido alocado só em ações, ou seja, 2/3 do patrimônio líquido está alocado em ações. E aí você pode ter fundo de investimento em ações focado em dividendos, focado em setores específicos, focados em small caps, focado no ESG, que são os aspectos ambientais, sociais e de governança. Então existem vários fundos de investimento em ações. Além disso, você pode ter mais algumas subclassificações que eu acho interessante mencionar, porque volta e meia a gente vê esses nomes, mas não sabe exatamente o que significa. Quando você pega, por exemplo, fundo de investimento em ação long only, significa que o fundo tem posições apenas compradas, long é compra. Aliás, os fundos de investimento em ações long only são um dos meus preferidos também. Eu gosto dos também que usam a denominação livre, quando o gestor tem maior liberdade para fazer uma alocação diferente. Outra opção são os fundos long and short. Long comprado, short vendido. Então significa o quê? O fundo pode estar comprado, então ele tem expectativa de valorização para ter ganhos, ou ele pode estar short, pode estar vendido. Então nas quedas dos ativos é que ele vai lucrar, beleza? Não é a minha opção preferida, mas existem pessoas que gostam. Também existe ações long biased. O que é isso? É uma mistura dos dois anteriores. Basicamente a ponta comprada predomina, mas dependendo das perspectivas de mercado, ele pode ficar vendido também. Mas de qualquer forma, a parte vendida geralmente é bem menor que a parte comprada, beleza? Então, ok, essa é uma visão geral dos fundos de investimento em ações e a classificação deles. Agora eu vou te passar algumas dicas de como que você pode escolher o melhor fundo de investimento em ações. Dica número 1. Conheça a estratégia do fundo de ações. Conhecer a estratégia é saber como que o gestor está alocando o seu dinheiro, como é que está essa carteira de investimento dele, quais ações que ele está comprando. Guarda bastante essa frase. Quando você investe num fundo de investimento, em ações, você está comprando a cabeça do gestor, ou melhor, a forma de pensar do time de gestão. Por isso que é muito importante você conhecer a estratégia e saber onde que ele está alocando essa carteira de ações. Eu gosto muito dos fundos de ações que seguem a análise fundamentalista como estratégia, o value investing, o investimento de valor. Aliás, guarda essas palavras que são palavras-chave que valem ouro mesmo. E no Brasil existem várias gestoras independentes, no exterior também, que seguem essa estratégia de value investing, de estratégia fundamentalista e investimento em valor. Basicamente, eles procuram boas empresas, empresas bem geridas, em negócios que são resilientes, protegidos e que são negociados a preços interessantes. Se você pegar fundos de investimentos de ações que seguem essa estratégia, muito provavelmente mesmo, você vai estar em boas mãos. Dica número 2. Não escolha um fundo de investimento em ações só pela rentabilidade dos últimos 12 meses. Cara, esse é um dos erros mais comuns. E é muito intuitivo, né? Você pega um fundo de investimento lá, ele rendeu 100% nos últimos 12 meses. Você fica pensando, poxa, eu podia estar nesse fundo de investimento aqui. Pode ser que daqui a 12 meses, nos próximos 2 anos, ele entregue 100%, mais 100%. Só que
não é interessante avaliar os últimos 12 meses somente. Se você fizer isso, você pode cair em uma armadilha. Eu gosto muito da ideia, por exemplo, de examinar a rentabilidade do fundo de investimento em uma janela de 3 anos ou mais. Porque assim você vai ter uma noção muito melhor da qualidade do time de gestão, não vai ser uma janela muito curta e você vai saber analisar o histórico de rentabilidade que eles vêm entregando ao longo do tempo. E no final desse vídeo eu vou te mostrar 2 sites interessantes que você pode entrar e fazer essa análise da rentabilidade do fundo de investimento nos últimos 3 anos, nos últimos 5 anos ou desde o início da existência dele. Dica número 3. Antes, se você está curtindo esse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo. Isso fortalece bastante o meu canal junto com o YouTube. E assim o YouTube entende que é um conteúdo interessante e vai entregar para mais pessoas um conteúdo gratuito e de qualidade. Então beleza, não custa nada, é só clicar aqui embaixo e dar o joinha. E se não for inscrito ainda, te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações para você receber todos os vídeos. Voltando aqui para a nossa dica número 3. Avalie as taxas do fundo de investimento para ver se elas não são excessivas. Por exemplo, dá uma olhada na taxa de administração e na taxa de performance. Fundos de investimentos em ações que entregam bons resultados, eles têm uma taxa de administração próximo de 2% e 20% de performance quando superar o benchmark. No geral, o benchmark é o Ibovespa, um índice de referência. Dica número 4. Veja se os gestores eles têm o chamado skin in the game. Mas o que é isso? É ver se os gestores eles têm a própria pele deles em risco no fundo de investimento. Significa o seguinte, os gestores do fundo eles têm o próprio dinheiro deles investido nesse fundo de investimentos? Se sim, está todo mundo junto, está todo mundo no mesmo barco, isso é bem positivo. Se não, já é um sinal um pouco negativo, beleza? Onde é que você encontra essa informação? Geralmente é na própria declaração, nas entrevistas que os gestores dão, eles falam isso. Dica número 5, evite fundos de investimentos alavancados. Alavancagem significa o quê? Significa que o fundo está operando acima do patrimônio que eles têm. Por exemplo, eles têm 100 mil reais, mas eles estão operando com 150 mil reais. Quando acontece isso, o potencial de ganho é grande, mas o potencial de perda é grande também. Eu particularmente não gosto desse tipo de fundo de investimento, também não recomendo. Dica número 6, acompanhe o que o fundo de investimento está fazendo. Geralmente eles escrevem cartas, então pega a carta do fundo de investimento que você está investindo e lê. Acompanhe os gestores nas redes sociais. Hoje em dia tem vários gestores que estão no Instagram, que estão no Twitter, estão no YouTube também. Então é bem bacana vocês acompanharem eles de perto, que vocês vão se sentir mais confortáveis em fazer o investimento junto com eles. Beleza, depois de dar 6 dicas para vocês, agora eu vou mostrar 2 sites que são interessantes para a gente ver rentabilidade histórica. Eu vou escolher 2 fundos aqui só como exemplos, que é o fundo Dynamo e o fundo Constellation. Os dois seguem aquela estratégia que eu mencionei antes, que é uma estratégia fundamentalista, um investimento de valor. Não é uma recomendação de investimento nesses fundos, até não estou fazendo um merchan aqui para eles, nem precisaria fazer, que todo mundo conhece esses fundos de investimentos como fundo de sucesso. Inclusive acho que eles estão fechados agora, mas é só para dar o exemplo para vocês, beleza? Então vou compartilhar minha tela agora, bora ver junto. Beleza, agora você está vendo a minha tela, vou te mostrar os 2 sites que eu mencionei. O primeiro deles é o Data Ambima. Você consegue ter várias informações interessantes sobre o fundo de investimento que você quer investir. Então, para fazer essa pesquisa, você pode pegar o nome do fundo de investimento ou o CNPJ dele, beleza? Eu já peguei o CNPJ de um dos fundos de investimentos que eu vou analisar. Você pode colocar o CNPJ aqui, eu já coloquei inclusive antes, e pesquisar. Aqui ele já achou o fundo Constellation. Depois de clicar no fundo, você vai ter algumas informações interessantes aqui. Você vai ver o patrimônio líquido, 1,2 bilhões de reais, o valor da cota, a rentabilidade nos últimos 12 meses, rentabilidade de 14,05, lembrando que 12 meses, os últimos 12 meses não é o nosso foco, a gente tem que olhar um prazo mais longo que isso, taxa de administração, e aqui você consegue ver a rentabilidade e comparar também com benchmarks. Então aqui está nos últimos 6 meses, você pode pegar 36 meses ou desde a existência do fundo. Então aqui desde a existência dele, começou aqui em 2013 e hoje já rendeu 260%, beleza? Você pode adicionar aqui também comparações com o CDI, com o Ibovespa, ele já vai comparar, beleza? Então você consegue ver aqui que ele está rendendo bem mais que o CDI no longo prazo. Isso é interessante, você vê esses 2 termômetros aqui, ele está rendendo mais que o CDI, ele está rendendo mais que o índice Ibovespa. Se ele estiver rendendo há muitos anos abaixo disso, já é um sinal que não é muito bom, tá? Beleza? Fica com essa dica aí também. E outro site que eu quero mostrar para vocês é o Mais Retorno. Também é um site interessante, ele consegue fazer comparações legais. Os 2 são bons, o da Ambima e o Mais Retorno.
Colocando aqui o CNPJ do fundo que eu estou procurando, que é o fundo do Dínamo, eu coloquei aqui e já apareceu, Dínamo Culgar FIA, Fundo de Investimento em Ações. Clicando nele aparece aqui vários dados interessantes, né? O benchmark é o índice Bovespa, nos últimos 12 meses ele rendeu 20% e aqui você consegue fazer as comparações de rentabilidade, inclusive com aqueles dois índices que eu mencionei, o CDI e o Ibovespa. Colocando o CDI no gráfico aqui também, você vai ver que começou lá no final dos anos 90, né? E essa linha azul aqui é o CDI e essa outra aqui é o índice Bovespa. E aqui, chegando aqui, você consegue ver os três. Olha só quanto resultado que eles entregaram, quanto valor que eles geraram, o pessoal lá do Dínamo gerou ao longo do tempo. 37.114,33%, o CDI rendeu 2.800% e o Ibovespa rendeu 2.560,38%. Então ele rendeu bem mais que esses dois índices de referência aqui, né? O Ibovespa e também o CDI. E se você entrar no site desses fundos de investimentos, vocês vão ver que eles vão mencionar estratégia fundamentalista, investimento de valor, isso é bem bacana também, tá? Procure fundos parecidos com esses, né? Que sigam essa estratégia, que provavelmente eles vão entregar bons resultados. Então na hora de você escolher um fundo de ação, pega essas dicas e utiliza como critérios. Senão você pode correr o risco de ter rentabilidades ruins. Existem bons fundos de ações no mercado brasileiro, no exterior também, mas existem outros que não são tão bons assim. Você precisa ser bastante seletivo, beleza? Um grande abraço, meus amigos, te espero no próximo vídeo. Tchau!